O irmão Nicolas tem olho verde? O direito é verde, né, irmão Nicolas? Glória a Deus. Interessante, né? Eu estava ali falando, Deus, que seja sempre eu possa tratar com reverência, eu posso tratar com respeito, eu posso tratar com amor. Em cada tempo, ou em cada momento, eu possa estar realmente procurando fazer aquilo que tu queres, independente de quem esteja ouvindo, ou vendo, ou estando junto, mas que sempre eu possa, sabe, estar diante de ti com a mesma alegria, independente do lugar, independente. Eu já tenho água aqui, obrigado, viu? Obrigado. E eu estava falando com o Senhor, eu falei, Deus, nessa noite não é diferente. O que realmente tu queres que a gente possa estar conversando, tendo a tua palavra como base, como sempre, né? Porque como foi falado aqui, o temor que realmente agrada ao Senhor é aquele que é gerado pelo poder da palavra de Deus, né? O temor que realmente toca o coração de Deus é aquele temor que realmente ele é fruto de uma alma que clama, de uma alma que deseja, de uma alma... porque o mais difícil, amado, é justamente colocar a nossa alma em adoração a Deus. Essa aqui é a verdade, irmãos. As dificuldades que nós enfrentamos é justamente porque a nossa alma, ela insiste em estar no controle. A nossa alma, ela é insatisfeita. A nossa alma, ela é intranquila. A nossa alma, ela é muitas vezes desequilibrada. É verdade, a nossa alma é assim. É por isso que muitos de nós vivem uma gangorra, né, espiritual, em uma roda gigante, né? Hoje está no alto, amanhã está no médio, depois está baixo. Isso é fruto, isso é consequência, né, da atuação da nossa alma. E eu dizendo, Deus, eu quero lutar sempre contra a minha alma, para que realmente a minha alma possa estar entendendo e buscando confiar em Ti. E eu estava ali, de repente vocês começaram a cantar, então, o hino do gato, né? Então, minha alma canta a Ti, Senhor, quão grande és Tu. Eu falei, Deus, então é justamente isso que eu percebo que eu devo estar conversando com a Tua igreja nessa noite, nesse dia. Então vamos usar justamente de uma forma onde vamos tratar, no sentido, ou vamos permitir que a palavra de Deus trate com a nossa alma. A nossa alma, ela é o centro das nossas emoções, é o centro dos nossos pensamentos. A nossa alma é aquilo que nós somos, é aonde demonstramos o nosso temperamento, é aonde somos diferenciados. Porque nós somos diferentes, é justamente, sabe, através da nossa alma, ou da alma de cada um, que essa diferença vem à tona. Interessante isso, né? E eu gostaria de falar dentro de um assunto onde eu tive como possibilidade de falar com uma pessoa muito querida lá no Brasil, por telefone essa semana, e essa palavra, eu pensei que Deus tivesse colocado no meu coração, para que eu pudesse estar transmitindo-a no sábado passado, né? Mas no sábado passado eu não estive aqui, estive lá em Toyohashi, e foi bênção aqui, graças a Deus, né, pastorzinho? Né? E eu falei, amém, amém. E no meio dessa semana a gente pôde falar com essa pessoa, e justamente essa palavra foi aonde Deus disse assim, fale para ela, compartilhe com ela essa palavra, né? Eu pude falar em pouco tempo a respeito dessa passagem, justamente falando no sentido da necessidade que a nossa alma tem de ser trabalhada
pela palavra de Deus. E é interessante que a pessoa mais indicada para poder falar para a tua alma sobre a palavra de Deus é você mesmo. Coisa estranha, né? Eu falar para mim mesmo, coisa de maluco? Não, coisa da Bíblia. Eu provo isso para vocês. Abra suas Bíblias no Salmo 42. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Interessante que o salmista, eles, aqui no caso, os salmistas, né? Eles cantaram esse salmo, essa melodia, esse poema. E eu achei interessante porque tem 2 versículos aqui no capítulo 42, no Salmo 42, 2 versículos, né? No Salmo 42, e o último versículo do Salmo 43, ele repete. Eu achei interessante, por que essa repetição? Né? Nós aprendemos que nós não podemos estar usando de vãs repetições, né? Mas aqui não é uma vã repetição, mas é justamente um ensinamento aonde devemos ser aplicados, né? No sentido de percebermos que essa insistência que a palavra de Deus se coloca diante de nós, é para que nós possamos perceber que é justamente a direção de Deus para as nossas vidas, né? E eu estava pensando aqui a respeito de como seria um tema que... porque aqui fala sobre depressão. Mas não é uma depressão que nós conhecemos por aí, né? Essa depressão emocional, essa que enche a alma de tristeza, e parece que essa tristeza nunca vai embora, onde a alegria parece ser tão distante, né? Onde a melancolia, né? A angústia vai tomando o ser dessa pessoa, e infelizmente aonde muitas delas acabam tirando a própria vida, porque elas não conseguem ter esperança. Isso é uma realidade, uma depressão. Agora, eu vejo aqui da seguinte forma, é uma depressão espiritual. Por que eu digo isso? Eu vou tentar passar para vocês, né? Então, seria como vencer a depressão espiritual. Então vamos ler aqui, né? Então diz assim, o título aqui do Salmo 42 diz, a alma anela por servir a Deus no seu templo, né? A ideia aqui é justamente buscar a Deus em uma constante oração, né? Então vamos lá. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Por que é uma depressão espiritual? Porque aqui nós vemos algo que é louvável, aonde o salmista diz, como o servo brama pelas águas correntes, assim suspira a minha alma por ti. Quer dizer, ele tem sede de Deus, ele tem fome de Deus, ele tem desejo de Deus. Interessante, a sua mente sabe, o seu racional tem aprendido a necessidade de buscar a Deus, de desejar a Deus. Interessante isso, né? Por que eu digo que é uma depressão espiritual? Porque aqui nós, como convertidos em Cristo Jesus, ou através do Espírito Santo da Palavra de Deus, por que muitas vezes nós não sabemos explicar, mas no fundo nós temos orado, no fundo nós temos lido a Bíblia, não é verdade? No fundo nós temos tido comunhão, mas alguma coisa, sabe, parece que está nos faltando. Vocês não concordam comigo? Amém ou não? Ou vocês são o tempo todo, né? Vamos lá, vamos socar o diabo, né? Não. Interessante, parece até um paradoxo, né? Como pode ser uma depressão espiritual ou uma depressão se ele tem sede de Deus, tem fome de Deus, né? Aleluia. Interessante que o servo, já foi falado aqui esses dias, o nosso irmão Takashi também falou a respeito. Interessante que sempre usando uma história verídica, uma ilustração onde
pôde ser observada, né, de algo que estava ao seu redor, ele fala como brama, como deseja o servo. O servo, vocês sabem que é aquele animalzinho, o Bambi, né? É o Shiká japonês, né? E interessante porque ele no meio, sabe, dos animais, ele parece ser apetitoso. Ele parece ser saboroso, porque sempre tem um predador correndo atrás dele. Interessante isso, né? Sempre ele tem uma necessidade de estar fugindo. Agora, é interessante, né, que essa fuga, no sentido que é colocado aqui, o desejo que existe no servo, né, não é simplesmente para fugir, mas simplesmente demonstrando um desejo, porque o servo aqui ele deseja por águas. Por quê? Porque quando ele encontra uma água, ele mergulha rapidamente nessa água, e como ele é perseguido pelo seu cheiro, então o seu cheiro fica na água, porque os predadores, eles vão através, né, do olfato, através do cheiro, através, sabe, daquilo que exala do corpo do servo aqui. Então quando ele encontra água, ele deseja, ele está fugindo do seu predador, ele está fugindo de um perigo aonde ele está para ser devorado. Então ele deseja por essas águas, e que não é uma água simplesmente parada, mas uma água corrente, aonde essa água leva o seu cheiro para longe. Eu fico pensando, interessante, eu estou falando dentro do contexto bíblico aqui, dentro do propósito, né? Dentro do porquê que foi usado esse exemplo aqui pelo salmista, né? Aí nós entendemos que, fazendo uma aplicação para as nossas vidas aqui, nós entendemos que o pecado está batendo à nossa porta, que ele está nos rodeando, que ele está o tempo todo procurando nos tragar. O inimigo das nossas almas, o sistema deste mundo, está o tempo todo, sabe, tentando nos afastar de Deus. Mas temos a consciência que nós temos que correr para Deus, porque quando nós corremos para Deus, nós mergulhamos no seu Espírito, nós mergulhamos nas águas do Espírito, aonde esse mergulhar, ele traz uma regeneração, aonde fica para trás o velho homem, o velho cheiro, o cheiro do pecado. Aleluia, louvado seja o nome, aonde a palavra de Deus em Cristo Jesus assume toda a responsabilidade em relação às acusações que existem contra nós. Interessante, né? Para você ver. E ele continua, porque a minha alma tem sede de Deus. Aqui que é interessante, aqui a minha alma tem sede de Deus, e não é sede de mais um, ou entre muitos, não, mas tem sede do Deus vivo. Nós temos aprendido no ETAD, nós somos monoteístas, somos. Agora existem muitos monoteístas por aí, porque eles acreditam também em um só Deus. Mas a diferença é que nós acreditamos no único Deus. No único Deus que é verdadeiro. Aquele que é real, aquele que realmente, sabe, ele se importa com o homem, ele ama o homem, ao ponto de entregar o seu próprio filho para morrer por este homem. Tem sede do único Deus, do Deus verdadeiro, invisível, mais real, mais presente, que atua. Um Deus que nós podemos falar com Ele, um Deus que nós podemos ouvi-lo, um Deus que realmente vai tendo comunhão conosco, nós vamos comungando com Ele. Aonde Ele está neste lugar? Vocês creem nisso? Ele está neste lugar. Ele é a razão maior da nossa alegria, da nossa disposição de entregarmos o nosso melhor. Independente de quem esteja aqui ou não, Ele está, e é a Ele que nós adoramos, e é a Ele ou para Ele que nós temos que direcionar a nossa alma. Adore ao Senhor. Você sabe por quê, irmãos? Quando nós entramos aqui, nós trazemos conosco, sabe, o resultado daquilo que nós vivemos durante a semana. Aquilo que realmente a gente pôde, sabe, passar durante essa semana, nós trazemos tudo aqui, vem junto com a gente. Aonde você tem a consciência, sabe, que hoje é dia de culto, hoje é dia de comunhão como igreja, como corpo, hoje é dia de estarmos na igreja.
Mas ao entrarmos por aqui, sabe o que acontece? Sabe, o nosso subconsciente, a nossa mente, aonde a alma está por detrás de tudo isso, ele começa a tentar te distrair. Começa, sabe, te levar a estar preocupado com a conta que você tem que pagar na segunda-feira, com o chigotô, com o serviço novo da linha que vai ser apresentado. Essa alma está o tempo todo tentando te desviar do foco. Vocês estão compreendendo, irmãos? Nós sabemos que aqui é um lugar de adoração, sabemos que aqui é o altar de Deus, sabemos que aqui é um lugar de comunhão, sabemos que aqui é onde Deus trabalha de uma forma coletiva na sua igreja, não é verdade? Mas existe dentro de nós, de repente aí agora você está com sono, de repente agora você está pensando, sabe, em outras coisas que não é necessário neste momento. Isso tudo é a sua alma. Isso tudo é a sua alma. Essa é a verdade, irmãos. Sabe? E ele fala, olha, a minha alma tem sede de Deus e sede do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face do Senhor? Ele fala, olha, quando eu entrarei e me apresentarei, aqui é a ideia de um entrar, de um permanecer por completo diante da presença de Deus. Porque o propósito de santificação é nos santificar tanto no corpo, na alma e no espírito. Não é? Nós assim aprendemos quando Paulo fala, nos ensinando em uma das suas cartas, que vos santifique corpo, alma e espírito. Agora, aí ele começa, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Aqui ele está chorando. As lágrimas estão vertendo, estão descendo, de dia e de noite, não tem um momento específico, mas em todo o tempo. Depois diz, porquanto me dizem constantemente onde está o seu Deus. Quantas vezes nós somos confrontados por pessoas que dizem, o seu Deus é verdadeiro mesmo? Aquilo que você está falando, será que é verdade mesmo? Lá vai o crente, será que é crente mesmo? Vamos ver agora. Quantas vezes nós deparamos com questionamentos em relação à nossa fé? Quando nós vamos falar, ontem a nossa irmã Márcia estava testemunhando aqui, a respeito que ela foi falar de Jesus, de uma pessoa cheia de pensamentos e filosofias, sabe, tentou retrucar, tentou trazer em um âmbito informal, um âmbito humano, e de repente ela falou assim, olha, simplesmente o que eu estou te falando não são as minhas palavras, mas é a palavra de Deus, é a Bíblia. E quando menos esperou, quando menos ela esperava, essa pessoa começou a chorar, começou, a descer as suas lágrimas. A princípio, a pessoa de repente tentando questionar a fé ou a intenção boa pela qual ela estava sendo direcionada para falar para essa pessoa. De repente, essa pessoa é quebrantada, porque não é a palavra da nossa irmã Márcia, não é a palavra nossa, mas é a palavra de Deus. Somente ela tem esse poder de tocar na alma. Aonde essa mulher foi tocada foi na alma. Como diz o escritor de Hebreus, ela é a única que tem poder para ir lá nas juntas e medulas, discernindo os pensamentos. Pensamento, a alma. Interessante isso, Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com a voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Olha que coisa interessante, irmãos. Olha, tinha sede de Deus, desejava a presença de Deus. Interessante que fala aqui, olha, eu estava no meio da multidão que estava adorando a Deus no templo, eu estava me alegrando junto com aqueles que estavam adorando ao Senhor. Aí no versículo 5, ele entra num conflito pessoal, porque ele começa a dizer, por que te abates, ó minha alma? Ou por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença.
É por isso que eu disse para você, o que diferencia em relação à depressão, e eu coloquei como depressão espiritual, porque ele estava ali com sede de Deus, estava no meio do grupo que adorava ao Senhor, que estava cantando ao Senhor, que estava se alegrando na presença de Deus. Mas em nenhum momento ele deixou de ser confrontado, as pessoas dizendo, olha, você não é o crente? Você não é aquele que diz que é profeta? Você não é aquele que diz que o maior está do seu lado, que o único Deus está do seu lado? Interessante isso. Por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem se firmar, porque acham que a fé é um exercício onde simplesmente nós entramos num quarto escuro e devemos descansar. A fé não é desse jeito. A fé tem um princípio, e esse princípio trabalha no nosso racional. Aonde a gente, ao ouvir essa palavra, nós falamos, poxa, ela é diferente, ela faz sentido, e eu quero experimentá-la. Aí que a fé entra para agir. Está entendendo? Por quê? Porque aqui, olha, a alma, o interior do salmista está abalada, está triste, está, sabe, de uma certa forma preocupada. Mas ele fala, olha, por que está abatida a minha alma dentro de mim? Por que te perturbas dentro de mim? Olha que coisa interessante, aí o seu racional, aí aquilo que ele tem presenciado, que ele tem visto, diz para a própria alma, por que você está abatido, minha alma? É algo, ele com ele, sabe? É onde simplesmente ele está dizendo, olha, não precisa ficar desse jeito. Vocês estão compreendendo, irmãos? O pensamento, muitas vezes, contrário, vem bater na nossa porta. As desconfianças, sabe? A fraqueza, os momentos difíceis vêm se apresentando ou se apresentam diante de nós. Sim, são realidades. Por quê? Porque nós já temos essa alma dentro de nós que percebe todas essas coisas e vai se movendo conforme essas coisas. Mas aqui existe uma segurança, justamente na palavra de Deus, que nos ensina a dizer para nós mesmos, sabe, por que você está preocupado, Gesiel? Por que você está angustioso, Gesiel? Aí a alma, mas você não está vendo isso tudo, Gesiel? Ó, vocês estão vendo, parece papo de maluco, né? Gesiel sou eu, tá? E eu, nesse conflito, nessa luta interior, aonde a alma está tentando me trazer para baixo, aonde a alma está me tentando me levar para que eu faça parte, sabe, para que eu saia do grupo de adoradores e faça parte de um grupo que não tem esperança, de um grupo que está entregue às suas fraquezas. Mas a Bíblia está dizendo que nós devemos dizer, porque você está abatido, a minha alma. Nós temos que trazer e falar para nós mesmos, porque a palavra de Deus diz assim, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século, que não virá tentação maior do que naquela que nós não podemos suportar, provação virá conforme, sabe, nós possamos suportar. E vindo elas, o Senhor diz que junto nos dará também o escape. Vocês estão percebendo, irmãos? Não precisamos ficar esperando que os outros nos falem. Não precisamos estar esperando que os outros leiam a palavra de Deus para nós. O que nós precisamos é ler essa palavra, é encher a nossa mente. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo que é guiado pela alma do homem, mas transformai-vos o vosso entendimento, a sua mente pela palavra de Deus, para que você possa experimentar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, ou é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Se você ficar esperando dos outros, você vai passar por um tempo maior de angústia na sua alma. Mas se você realmente acreditar, crer que há poder nessa palavra, que essa palavra é a verdade, você vai começar a declarar para você mesmo. Sabe? Não que você está desviado, não que você, sabe, está em pecado, não. Mas é uma realidade, é uma batalha, sabe, entre a alma e o espírito que deseja a Deus. Essa é a verdade. O meu Deus dentro de mim, a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão, desde Hermon e desde do pequeno monte.
Aí ele começa a dizer lá, por quê? Porque um abismo chama um outro abismo, né? Aleluia! Então nós entendemos uma coisa, quando nós, sabe, de uma certa forma, nos afastamos daquilo que a Bíblia diz, quando nós desconhecemos o que a palavra de Deus diz, automaticamente a nossa alma vai estar sendo envolvida por essas preocupações. E a tendência é sempre estar pior, porque um abismo vai chamando outro abismo. Vocês estão compreendendo, irmãos? Irmãos, o meu desejo é que não só eu, mas todos nós saímos aqui nessa noite com a nossa alma cantando ao Senhor, com o nosso espírito adorando ao Senhor e o nosso corpo honrando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Ao ruído das tuas catatupas, ou das suas... É isso mesmo, catadupas. Todas as suas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. É interessante, irmãos, porque a gente percebe aqui justamente Deus mostrando que Ele conhece as nossas necessidades, né? Porque aqui Ele diz anteriormente aqui, versículo 3, porque as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Porque em todo tempo eu estou sendo desafiado na minha fé. Aí vem aqui, no versículo 8, contudo o Senhor mandará, em que tempo? Dia, a sua misericórdia, que mais? Irmãos, sabe o que significa isso? Que em todo tempo o Senhor está à nossa disposição para nos ajudar. Em nenhum momento nós o pegaremos tosquelejando, dormindo, cochilando. Em nenhum momento nós vamos encontrar Deus nessa condição. Não é assim? O Salmo 121, o salmista não fala? Porque é uma verdade. E ele continua dizendo, direi a Deus, a minha rocha, porque te esqueceste de mim, porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo. Como ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Irmãos, muitas vezes nós lemos a palavra de Deus uma vez, lemos a palavra de Deus duas vezes, oramos, tal, e ainda mesmo assim, né, na liberdade que nós damos, na primeira oportunidade, a alma volta para questionar. Ela não desiste tão fácil. E aqui começa a questionar o próprio Deus. Poxa, eu sou crente no Senhor Jesus. Oh Deus, por que comigo? Por que com a minha casa? Por que Deus? Em todo o tempo, irmãos, a alma, ela vai estar tentando voltar ao controle, ou estar no controle. Essa é a verdade, irmãos. Essa é a verdade. E depois, aqui no versículo 11, novamente, ele insiste da mesma forma. Porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Irmãos, eu gostaria que vocês tivessem assim, sabe, tentando, assim, como eu vou dizer, sabe, percebendo Deus falando conosco. É dessa forma que Deus fala comigo, é dessa forma que Deus fala com vocês, que Deus quer falar conosco, através da sua palavra. Faz sentido, irmãos. Eu fico lendo, Deus, como tu me conheces tão bem. É por isso que eu não posso esconder nada de Deus. É por isso que quando eu estou sorrindo, Ele sabe que o meu coração está triste. É por isso que muitas vezes, quando eu não estou sorrindo, Ele sabe que dentro de mim há júbilo, alegria.
Porque Ele me conhece tão bem. Aleluia! O que eu preciso, o que nós precisamos entender que existe essa realidade, esse conflito, aonde mesmo sabendo, sabe, no sentido, né, de conhecermos a necessidade da oração, a necessidade do conhecimento da palavra de Deus, nós estamos sujeitos, sabe, a ser bombardeados pela nossa própria alma, porque ela quer ter descanso naquilo que é palpável, ela quer ter descanso naquilo que realmente ela possa ver que há algo sobre ela. Mas o Espírito não, o Espírito ele deseja a Deus, o Espírito ele quer que nós simplesmente unamos, sabe, a nossa mente, a nossa, vamos dizer assim, a nossa lembrança, porque é Ele que nos faz lembrar o que a palavra de Deus diz e o que nós precisamos falar. Numa certa ocasião, só um paralelo aqui, eu lendo ali e tal, houve uma época na minha vida, que simplesmente eu lia por dia, sem brincadeira, de 4 a 5 horas por dia, eu lia a Bíblia. Sabe, era uma fome assim, uma coisa assim, eu não entendia, porque, sabe, eu pegava, minha esposa está aqui, eu passava horas e horas lendo a Bíblia, a gente levantava de manhã, vamos orar, tínhamos o nosso tempo de consagração, depois eu lia a Bíblia, sem brincadeira, irmãos, umas 3 horas, 4 horas por dia eu lia a Bíblia, e eu lia, eu falava, mas, sabe, parece que eu não tenho mais tempo para nada, tal, e lendo a Bíblia, e o Senhor disse assim, é necessário, porque um dia te farei lembrar de tudo isso que você está lendo e estudando agora. E muitas vezes eu falo, Deus, mas a igreja de Nagano, a igreja aqui onde nós estamos em Matsumoto, não tem toda essa necessidade, nós somos pequenos aqui. E Deus dizendo, continua a ler, continua a se encher. Aí quando eu cheguei aqui, quando eu vim para o ministério trabalhar com o pastor Inácio, na Bereana, eu percebi que todo aquele tempo que eu ganhei lendo a palavra de Deus, Deus está me trazendo agora. Deus me faz lembrar agora. Deus me faz lembrar há anos de coisas que eu aprendi, que eu li, que eu, sabe, simplesmente não sabia porquê. Mas o Senhor, quantas vezes eu estou ali, Ele começa a me fazer lembrar. Você lembra desse daqui? Você lembra desse? Aí Ele fala, abre a Bíblia, leia isso aqui. Aí eu começo a ler, Ele fala, você lembra? Você recorda? E eu começo a me emocionar. Eu começo, sabe, a sentir no meu espírito eu dizendo, eu estou aqui, eu sou real. Aí eu comecei a entender, o Espírito Santo te fará lembrar tudo aquilo que você precisa falar. Hoje, simplesmente, eu estou vivendo resultado daquele tempo que eu me dediquei, que eu busquei. Muitas vezes eu lutava contra isso, mas eu me dedicava ali. Porque é uma necessidade. E eu estava em uma dessas oportunidades, eu estava lendo, quando Jesus disse assim, que muitos chegariam diante dele, dizendo, poxa, mas no teu nome, eu expulsei demônio, no teu nome, fiz milagres, no teu nome, vocês sabem da história. É interessante que as palavras de Jesus foram com todo aperto, com certeza no coração, foi a mais terrível que eles poderiam ouvir, e vão ouvir, porque Jesus disse assim, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Isso me chamou a atenção. Poxa, fulano pregou, fulano ganhou almas, fulano, sabe, participou de milagres, e eu insisti com Deus, falei, Deus, por que isso? Aí Deus falou, você quer saber? Eles expulsaram os demônios lá de fora. Eles pregaram para os de fora. Eles fizeram milagres, participaram na vida dos de fora. Mas não pregaram para si mesmo. Não expulsaram os seus próprios demônios. Não evangelizaram a si mesmo. Eu falei, é por isso que Paulo pede oração, dizendo, olha, ore por mim.
para que mesmo eu pregando, eu mesmo não seja reprovado. Jesus ele mesmo fala: que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Eu comecei a falar: poxa, eu preciso olhar para mim. Eu preciso. Numa certa ocasião, um pastor nos chegou a notícia que ele tinha caído em adultério. Eu falei: caramba, fulano. E o Senhor simplesmente assim: não o julgue, nem procure uma explicação em relação ao porquê, no sentido na vida dele, mas se preocupe com você, vigie você. Eu comecei a entender, falei: realmente é uma verdade. E isso, irmãos, não é só comigo, isso é com todos nós. É por isso que tanto nós insistimos para vocês lerem a palavra de Deus, para vocês se encherem, por mais que no momento vocês não consigam entender o contexto, ou sabe, mas na insistência, uma hora o Espírito Santo vai abrir o seu entendimento, e você vai dizer: uau, sugoida, sorei miarna, faz sentido isso. E para finalizarmos aqui, o último versículo termina justamente com o mesmo salmo sendo repetido. Porque estás abatido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda eu louvarei, Ele é a salvação da minha face, e Deus meu. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo que em todo o tempo é necessário que nós estejamos pregando para nós. Em todo o tempo é necessário que nós, procuremos, falar para a nossa alma: adore ao Senhor, louve ao Senhor. Não é porque nessa noite nós temos tido a vitória, aonde a nossa alma se colocou para adorar a Deus, não precisamos mais continuar falando para ela. Porque quando menos a gente esperar, essa dificuldade pode voltar. Por isso que é necessário que nós entendamos, a palavra de Deus diz que ela não se dará por vencida. É por isso que o tempo todo nós precisamos entender, é como Paulo fala, falando justamente a respeito da batalha, ela é espiritual. É entre a carne e o espírito. A carne é justamente os desejos que a alma procura. Por isso que é necessário que nós tenhamos a consciência do que a palavra de Deus diz. Irmãos, a diferença entre a depressão espiritual e a depressão do mundo aí é que nós, mesmo nos nossos momentos difíceis, nós sabemos a quem recorrer. Nós temos uma experiência a ser lembrada em relação àquilo que Deus já tem feito na nossa vida, ou não temos? Se a nossa fé não é atuante, forte, para vivermos o presente, tendo descansar no nosso futuro, no nosso amanhã, nós podemos olhar para trás e ver o que Deus já tem feito por nós. Aleluia! E Ele está junto conosco. Nós podemos dizer em todo o tempo, a cada passo que nós damos, segundo a direção da palavra de Deus, nós podemos colocar uma pedrinha e dizer como Samuel disse. O que ele disse? Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Fica de pé. Por que te abates, minha alma? De repente você entrou aqui preocupado, de repente você aqui, mesmo um conhecedor da palavra, mesmo alguém que tem prazer de estar na presença de Deus, em adoração com a igreja, mesmo sendo uma pessoa que lê a Bíblia em casa, que lê a Bíblia nos chigotô, nos quilquês, enfim, mesmo sabedor do que a Bíblia diz, pode se apegar ou pode se aperceber em algum desses momentos onde a angústia procura tomar a sua vida.
Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, de repente pode até soar meio estranho, mas é uma verdade. Todos nós, um dia, já pensamos em morrer. Não tem nenhum de nós aqui que um dia não passou pela mente, gostaria de morrer. Eu duvido que tenha uma pessoa que não tenha pensado nisso. Agora a diferença é que mesmo estando sujeitos, como foi falado aqui, nós temos um escape. Aleluia, nós temos um Deus que nos ama, um Deus que nos trata dizendo: eu tenho ciúmes de você. Eu fico triste quando você deixa de me buscar. Eu fico triste quando você deixa de crer naquilo que você sabe que é a verdade. Por que continuar sendo dominado pela alma? Leve a tua alma a glorificar ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você conhece aquele cântico? Minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus. Interessante, né? O cântico de Maria, Lucas. Quando Maria, ela recebeu a notícia que ela fora escolhida entre todas as mulheres. Interessante que a primeira coisa foi justamente, não porque ela não creu, mas foi justamente olhar para a realidade. Não sou casado, sou virgem. E é óbvio, para que uma criança nasça, tem que haver um relacionamento. E simplesmente ela se conformou com aquilo que o anjo disse para ela. 1:37, porque para Deus nada é impossível. Aí no 46 ela fala, diz aqui Lucas, o médico amado, escrevendo, disse que ela disse assim: a minha alma engrandece ao Senhor. Olha que coisa interessante. A primeira coisa que ela fez, a primeira expressão dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor. A parte mais difícil que havia nela para aceitar esse milagre era a sua alma. Mas ela disse assim: a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurados. Por quê? Porque me fez grandes coisas, o poderoso, e santo é o seu nome. A sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Como foi falado aqui, a importância do temor. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos, os orgulhosos, no pensamento do seu coração. Aonde? A alma. Depois dos tronos, os poderosos, e elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos, e auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou aos nossos pais, para com Abraão, a sua posteridade, para sempre. Que coisa maravilhosa! A minha alma engrandece ao Senhor. Aleluia! A alma de Maria se alegrou na presença de Deus. Foi por isso que o Espírito de Deus teve a liberdade de tê-la por completo e fazer que os seus lábios pudessem pronunciar todas essas palavras, este cântico de reconhecimento, de adoração e de louvor ao Deus que tudo pode. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois o poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia
enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer, tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Diga que Ele é santo. Através da Tua palavra, que é pura, que é santa e que tem poder para nos libertar. Nós estamos aqui, ó Deus, não porque nós somos melhores, mas nós estamos clamando aqui pelas nossas vidas, estamos clamando uns aos outros, ou uns pelos outros, clamando pela Tua igreja, Senhor, que se reúne neste lugar, por esse ministério, Senhor, ó Deus, pela Tua igreja na face dessa terra, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós queremos declarar com a nossa boca, com a nossa mente, com a nossa alma, que Tu és santo, Senhor. Em Ti nós podemos confiar, descansar. Em nome de Jesus. Amém, amém. Vocês compreenderam a palavra? Vocês aceitam essa palavra? Que Deus nos abençoe. Creio que essa é a vontade dEle. Amém.